Olá, tudo bem? Hoje o tema da live é conflito nas relações pais e filhos, né? Essa relação que muitas vezes, né, dá esse impacto de né, que embirra assim de visões de mundo, né? Esse impacto que temos de não estar concordando com tudo e o outro não entende, né? Muitas vezes não escuta, impõe. Eu sou Ruth, psicóloga clínica, autora, escritora. Tenho um livro de relações pais e filhos, que eu lancei no ano passado. Então, esses conflitos, essas divergências que temos na relação pais e filhos, pode causar muitos danos quando ela não é entendida. Porque os pais querem ali que os filhos, né, não errem, que sejam homens de bens, que tenha um futuro brilhante. E os conflitos vêm dentro das pequenas coisas, assim, de nada, assim, devido a não ter a mesma opinião. Gente, quando não temos a mesma opinião e muitas vezes o outro quer ali, muitas vezes impor aquela opinião, aquela visão, pode causar um conflito, né? Conflito grave, né? Um conflito também leve, normal, que é do ser humano ter os conflitos nas relações, né? É normal o conflito. O que não pode é o excesso que leva a situações que pode levar a grave, né? Coisas que machucam, né? Palavras ditas e pedras atiradas, elas não têm volta, né? E como impedir que aconteça isso? Como eu faço? Né? É usar a inteligência emocional raciocinada. Eu já falei da live de inteligência emocional raciocinada dentro das relações familiares, para não ter um descontrole cego, né, que paralisa o ser humano e deixa muitas vezes sem ação e deixa o outro em sofrimento e muitas vezes causa sofrimentos gravíssimos, né? Falta de compreensão. Como compreender, né? Então a visão de mundo causa aquilo, né? Aquele jeito, aquele conflito, aquela divergência, né? Desse desacordo diante da relação pais e filho. E evitando, né, ali ficar, né, insistindo, se vê se não está adiantando a fala, né, muda de assunto. Pessoas inteligentes mudam de assunto, né, porque fica um quadro de tristeza, muita dor. O conflito pode causar muitos estragos em todos os relacionamentos por falta de compreensão de ambas as partes, né? Isso dói. As brigas não são necessárias e falta diálogo que causa toda a desavença. Então, o orgulho e o egoísmo, eles andam de mão dada. Por isso que as pessoas não são felizes. Fica no orgulho de não dar o braço a torcer, entende? Não dar o braço a torcer. Então, essa falta, né, de paz nossa interior do dia a dia, das aflições do dia a dia, as preocupações, o medo, né, ali de agir, a culpa. Então deixa a pessoa angustiada também. E cada vez mais fica uma relação ali, um pavio curto, uma relação que machuca, né? Uma relação que leva as pessoas ao sofrimento. Muitas vezes dói, né? E deixa as marcas, né? Ficam ali
muito em sofrimento. E para evitar o conflito nas relações, pais e filhos, né, precisa ter diálogo, precisa conversar, precisa expressar aquilo que não gostou, né? Se foi coisas que, nossa, eu não fiz ali, me desculpa, né? Precisa pedir desculpa, precisa ouvir o outro, porque muitas vezes não sabemos ouvir o outro, a gente só quer falar, não ouve o outro. E causa grandes danos porque eu não sei ouvir o outro. Aí, né, só vai briga, né? Quer impor aquela fala e vem as brigas desnecessárias, porque as brigas são pedido de socorro. Opa, né? Vamos ver isso aqui direitinho, vamos rever os conceitos. E hoje em dia não temos paciência para lidar de outro jeito, já vai lá e puf, quando vê, né, machuca. Tanto os pais machucam os filhos e os filhos machucam os pais, e entra pessoas da família pelo meio e aquela confusão, não tem esse diálogo de convívio bom, somente, né, os adolescentes, que os filhos, né, muitas vezes não respeitam os pais muitas vezes perdem o controle da educação dos filhos, até os pequenininhos, birrentos, né? Os pais perdem o controle, imagine quando ficar grande, entende? Imagine quando ficar grande, que querer fazer as coisas achando que sabe tudo, né? Achando que os pais não sabem nada, porque os filhos acham que os pais não sabem nada, né? Acham que eles que sabem tudo. Então não escuta os mais velhos, né? Precisamos escutar os mais velhos. Nós não nascemos sabendo, né? Temos que desenvolver essa capacidade de ouvir o outro, né? E ali peneirar, ou isso serve, né, para inserir nessa visão que eu tenho de mundo, porque precisamos ver diferente as coisas, sair da caixinha. Tudo depende de como vemos as coisas, não é que elas são. Os problemas, né, só tem problemas caso for de saúde, não tem jeito ali de uma cura rápida, ou até mesmo de uma cura. Esse é problema. Mas o restante, que são situações que temos que resolver. Então, uma briga, um desconforto, uma fala que machucou, precisa ser resolvido. Quanto mais vai adiando, mais fica remoendo. E para não remoer, porque muitas vezes remoendo demais faz mal, né? Remoe em excesso, precisa elaborar aquela situação. É enfrentando a situação que vamos resolver. Não adianta fugir, não quero e tudo, e briga, não adianta, né? Tanto os filhos são teimosos, os pais também, porque ali fica uma infantilidade de ambas as partes. Tantas situações você vê que a relação é infantil, não raciocina, não tem discernimento com as coisas, vai no impulso. Entende? Então causa danos desnecessários, porque a pessoa está agindo no impulso sem raciocinar. Então, para evitar as situações de impor para um bom curso, né, para sair de casa, para fazer uma faculdade, para escolher uma profissão, para namoro, para casamento, entende? Tudo em tudo tem um conflito de relacionamento dentro da família. Muitas vezes tem de todos os tamanhos, entende? Mas sempre tem os conflitos. E não se falam ali claro, abertamente, sempre está machucando. Sempre um sai machucado pelas divergências. Então sempre está machucando. Para não acontecer
tantas brigas familiares, porque é muito ruim as brigas na família, né? É conversar, é o diálogo, é se colocar no lugar do outro, né? Eu só posso entender me colocando na inversão de papéis, né? Então eu preciso me ver naquela história, naquela situação, como eu faria, como eu me sentiria, para entender. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Para entender, porque senão a gente não entende. Não entende, e ali entre sofrimento, em sofrimento, e vai doer, e dói ambas as partes. Quantas vezes os filhos machucaram os pais com as grosserias, com a falta de educação, muitas vezes, né? Com a rebeldia, que dá um impulso de raiva, quer dizer, joga pro outro aquilo que é um problema dele, de não soube resolver. Então fica naquela agressividade, quer dizer, em vez de usar a inteligência para outras coisas, irrita, né? Fica irritado e no raciocínio. E os pais também, porque já vem de uma criação. Não podemos dar o que não tem, mas podemos aprender. Se mantemos ali aquela visão sempre do mesmo jeito, como vai ficar diferente? Como vai parar as brigas dentro das relações familiares, né? Então, como vamos parar a briga? Não vai brigar. E você, como é a sua relação com seus pais, com seus filhos? Qual o conflito que mais, né, tem? Qual é que tá difícil de resolver? Vamos lá? Se quiser resolver, vamos lá resolver esse conflito que tá tendo, né, que tá ali machucando, né, o coração doendo e não resolve. Pode ficar à vontade para perguntar, para pedir uma opinião, para dar um suporte nesse momento que não está sabendo lidar nas relações familiares, porque é a nossa base. Eu falo na segunda-feira sobre o desenvolvimento das potencialidades, porque interfere, né? Se eu não tenho uma relação boa com os meus pais, com meus filhos, interfere no desenvolvimento do nosso potencial, de alavancar, de ser feliz, de realizar os sonhos, entende? Interfere. Então a família é a base, mas mesmo que não exista aquela base da maneira que esperamos, precisamos, né, se virar sozinho, porque temos todos os recursos para se virar sozinho. Não precisa ficar ali chorando, se vitimizando, se mal. Dói, mas fazer o quê? O outro não pode dar o que não tem. Se eu espero dos meus pais amor, carinho, compreensão, da maneira que eu idealizo, que eu desejo, muitas vezes não vai ter. E não é por isso que não quer dizer que não, me entende? A mesma coisa é os filhos com os pais. Falam, meus pais é seco, meus filhos também, né? Não tem um diálogo, né? Cada um no seu canto, no seu mundo. Mas se eu me vejo no outro, eu sou assim. Não procuro mudar. Muitas vezes tem vergonha de abraçar o filho, muitas vezes tem vergonha de dizer eu te amo, tanto os filhos com o pai, quanto o pai com os filhos, né? Muitas vezes tem vontade de estar ali, dar um abraço, ficar ali e não consegue. Por quê? Não tem afinidade, não é amor. Falta aquela afinidade, falta aquele suporte ali de compreensão, de se colocar no lugar. E aí o tempo vai passando, não entende? O tempo vai passando e não vive aquele momento, porque aquele momento é o presente. Não vai adiantar não, mais tarde ele vai crescer, vai entender, depois eu faço, mas depois, será que vai existir o depois? Entende? E deixa passando, vai passando, vai passando. E aí cresce com aquela dor. Meu pai não me ama, minha mãe não me entende. Então muitas vezes o pai ele é ali, né, permissivo.
e a mãe controladora, ou muitas vezes o pai é controlador e a mãe é permissiva, e aí vira um conflito, porque os filhos precisam de limites, né? Então, como está no momento o conflito na sua família, com seu pai, com seu filho, vocês estão sabendo lidar? Qual é o momento que causa mais aflição, brigas dentro da família, essa discussão sem fim, muitas vezes, porque são divergências de opiniões, né? E essas divergências podem levar a um conflito grave, né? De brigas graves, feias, de pessoas que ficam sem se falar, né? De pessoas que ficam agressivas, muitas vezes, né, enfrenta, machuca com palavras, né, com agressões verbais, físicas e psicológicas. Então tudo, né, e isso e muito mais causa, né, um impacto, influencia no desenvolvimento das potencialidades, porque trava, não vai para frente. Trava ali, você não caminha, porque a divergência de opiniões não faz o outro raciocinar com o outro olhar. Não, é aquilo e acabou, né? Acabou, é daquele jeito e pronto. Porque tem como aquilo verdade, entende? Acha que é certo, é uma crença, né? Que tem como verdade. E muitas vezes não é. Está escrito aonde? É a maneira de agir, né? É a maneira de ser, que é as coisas. Então é colocar no lugar do outro para entender o que o outro está passando. A base, o que fortalece as relações familiares, tá? Nos sentimentos expressados. Porque muitas vezes, quando não expressamos sentimento, tanto os pais quanto os filhos vão achar que não amam, porque não falam. E mesmo que se expressar, muitas vezes, se não se expressar da maneira que o outro idealizou, vai ficar também em sofrimento, entende? Porque a gente cria, né, idealiza ali, cria uma expectativa daquela reação, e não é, porque somos seres humanos, sim? E aí vem de novo machucar. Então a felicidade é o estado de espírito, portanto veja o que está pensando, se está proporcionando felicidade ou tristeza a seu espírito, porque somos seres, né, dentro de casa, divinos, especiais e únicos, né? Então está sendo proporcionado felicidade nas relações familiares, tem ali uma confiança, um diálogo, o respeito. Como eu faço um ambiente, uma relação familiar, meu contexto familiar feliz, de paz, de compreensão, né? Primeiro é respeitar o outro, né? Saber ouvir, acolher. Claro que tem uma briga, confusão, sim, tudo, mas aquilo logo é resolvido. Não fica ali corroendo, entende? Impor respeito, dar limites, para evitar que o filho faça algo que acha que os pais vão deduzir que vai fazer mal, vai estar ruim. Precisa falar: ó, meu filho, tá assim, 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 assim. For menor, não deixa e acabou. Agora, se for maior de idade, vai fazer o que com a criatura? Ah, ninguém manda em mim. Então, tem filhos, qualquer coisa diz que eu vou te denunciar, né? A infância e o adolescente tem filhos que vai denunciar. E denuncia, tem? Tá ali. E se for maior de idade, a decisão é dele.
A obrigação dos pais é passar para os filhos. Agora, se eles vão fazer, não temos esse controle. Porque todos nós temos livre-arbítrio, né? De escolher, né, o que vou fazer. Se eu quero fazer, como eu quero fazer. Então não temos como fazer. O importante é falar, né, acolher. Né? O amor está nas pequenas coisas de acolhimento, de falar, educando ali, né, orientando. E a pessoa vem e fala. Ajudando, se vê que não tem controle, se vê se não tem condições de ter ali uma relação boa com os filhos, o conflito está muito intenso, tem que procurar ajuda psicológica, né? A família, ou só um, porque muitas vezes os pais acham que o problema está nos filhos, muitas vezes está nos pais, né? E aí vai criando ali mais conflito em cima de conflito. Então presta atenção se está muito nervoso dentro de casa, então ali qualquer coisa se explode, se irrita, né? São agressivos ali, violentos. Por quê? Não tá legal. Tá falando, o corpo, a reação, ali tanto verbal quanto o corpo reage, tá dizendo que tem algo errado que precisa ser consertado. Porque senão vai doer mais ainda. E aí? Vai esperar doer mais e mais e mais, se agravando, se agravando? Porque tem muito suicídio, né, nas adolescências e tudo. Porque eles se fecham, ele cria um mundo de frustrações. E as frustrações levam a comparações. E a comparação leva ao sofrimento. Eu fico comparando a minha vida. Comparo a família dos meus amigos com a minha, comparo a minha idade, comparo a inteligência, comparo as coisas materiais, comparo a beleza, entende? Comparo tudo. E aí pode não ter condições de lidar com os conflitos do dia a dia. Não tem. E quero morrer porque dói demais, né? Não sei como lidar. Mas eu quero tirar a dor, não é porque quero morrer. E aí vai adiando, os pais muitas vezes falam que não é grave, que é uma bobagem, que antigamente resolvia desse na porrada, antigamente resolvia nisso, naquilo, e não é bem assim, né? Então é o parar, é o acolher dos seus filhos para que você sinta, né, seguro, a família fique em paz. Para a família ficar em paz, precisa de amor, de respeito, de compreensão, de ouvir, de acolher. Não deixar passar sem conversar. Se não dá para conversar naquele momento que já está demais, espera acalmar e conversa, pede desculpa, veja no que eu posso te ajudar, né? Tô vendo que você está assim, sempre irritado, né? Tanto o filho pode falar com o pai, quanto o pai pode falar com o filho. Não precisa assim. Então é um diálogo para ajudar o outro, porque muitas vezes o outro não está sabendo lidar com as próprias emoções, entende? Então, para saber lidar com suas próprias emoções, primeiramente precisa conhecer elas. Precisa se conhecer, conhecer as emoções que deixa, a causa que deixa ter essas emoções, né, que faz machucar, entende? Não perca tempo em conflito. A vida é muito curta para perdermos tempos em conflito. A vida é muito curta para ficar brigando. A vida é muito curta para não se amar, não falar a verdade, não se entregar, não ser feliz. A vida é muito curta para chorar, para sentir dor. A vida é muito curta para não expressar o amor. A vida é muito curta para não amar intensamente. Então, muito obrigada, fica com Deus. Sexta-feira não vai ter live, que tem um compromisso, entende?
E até a próxima segunda, no desenvolvimento das potencialidades, que vai ser sobre o tema o medo de morrer se interfere no desenvolvimento do potencial. Muito obrigada, fique em paz, né? E viva o seu agora, porque sua vida é o agora, não é o amanhã e nem foi ontem. Entende? Fique em paz.